Galera, essa próxima aula da gente aqui, eu escolhi um medicamento muito fundamental nesse processo que a gente está fazendo aqui para a gente se tornar o mais novo balconista de drogaria, para eu te colocar no mercado de trabalho, para fazer com que você consiga aprender essas técnicas, para que você consiga pular etapas, dar novos passos rumos a essa caminhada que não é fácil, porém ela é muito gratificante, é muito enriquecedora e eu te dou todos os passos para que você chegue nesse seu potencial de ser esse novo balconista, tá? Vamos lá. Hoje eu separei um medicamento para você que está sempre na mídia, é muito frequente de utilizar, pessoas que fazem algum tipo de esporte que tem uma pegada mais firme também, é um medicamento que está sempre recorrente nas receitas médicas, tá? Então é um medicamento que utiliza-se muito em luxações, em distensões, pós algum tipo de exercício físico, é muito utilizado também para quem tem algum tipo de problema na garganta, auxilia no tratamento de dor de garganta, por exemplo, dente é muito utilizado, tá certo? Então assim, é um medicamento muito tradicional, é um medicamento que vem receitas frequentemente, além do que ele é do laboratório Bayer, e esse laboratório está sempre frequente nas mídias, então é muito comum de você ver aí em alguma reportagem, né, em algum canal de televisão, por exemplo, no YouTube, volta e meia você vê nas propagandas de medicamentos lá, quando você abre um videozinho para você assistir ali, seja da sua música preferida, enfim, ele está sempre aparecendo porque a Bayer tem esse processo assim de estar sempre ali na mente, jogando sempre ali na mídia social, tá certo? Então esse medicamento que eu separei para vocês é um medicamento de extrema importância. Hoje eu escolhi para vocês o medicamento Flanax. O Flanax, onde ele se encaixa, a gente vai aprender algumas coisas sobre esse medicamento, entre eles qual classe ele pertence, enfim, a gente vai te trilhando o passo a passo para que você consiga aprender essa medicação de forma rápida, clara e objetiva, que é sempre a pegada aqui do Eu Balconista, tá? Então, a gente está muito feliz com os nossos vídeos, as respostas que vocês estão dando para a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, ela está sendo muito positiva, está dando muito gás para a gente fazer mais novos vídeos para vocês. Vocês estão dando sugestões de medicamento, inclusive esse do Flanax foi uma opinião que uma seguidora da gente deu. Então a gente está muito feliz com isso e a gente quer que vocês cada vez mais participem desse processo junto com a gente. A gente quer colocar você que quer ser esse atendente de farmácia rápido no mercado de trabalho. E eu tenho um método para isso e eu vou te ajudar a ser este novo balconista de drogaria. Então eu vou te ajudar como você vai identificar esse medicamento, os genéricos, os similares, que isso é o mais importante para nós que somos balconistas, tá? E eu vou te ajudar como você vai aprender, quem sabe 3, 4 ou alguns exemplos de medicamentos, você aprende até 10 medicamentos de uma vez, tá certo? Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo aqui, para a nossa aula. Então vamos lá, o primeiro medicamento aqui que eu escolhi para vocês foi o Flanax, certo? O Flanax, ele é um anti-inflamatório analgésico, ou seja, ele pertence à classe dos anti-inflamatórios. Então aqui a classe dos anti-inflamatórios, certo? E olha que legal, pessoal. Aqui eu peço que vocês acompanhem pedacinho por pedacinho para que vocês não percam no raciocínio. Então, se caso vocês acharem melhor anotar ou no bloco de notas aí no teu telefone, colocar aula por aula e aqui no nosso feed do Instagram, se você estiver vendo pelo Instagram ou se você estiver vendo aqui no canal do YouTube, você coloca que tem mais vídeos do passo a passo também. Então, você daqui no nosso canal você vai aprender aqui 10, 30, 50 medicamentos, porque a gente tem muita aula, muito conteúdo. E se você tiver uma sugestão de algum tipo de medicamento, vai colocando, tá certo? E é sempre nessa pegada bem didática aqui, tá certo? Sempre, sempre, sempre. Então você vai aprender muito com isso. Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é qual classe ele pertence, tá? A primeira classe que ele pertence ele faz parte dos anti-inflamatórios. Para quem está seguindo já a gente aqui e quer aprender, todo anti-inflamatório
ele tem a função de anti-inflamatório, que é a inflamação, tratar alguma inflamação, certo? Então ele vai servir aqui, ó, para inflamação. E ele tem uma função analgésica, certo? Analgésica. E além disso, ele serve também como antitérmico. Para quem segue a gente aqui é inflamação por ser anti-inflamatório. Analgésico se refere à dor, sempre que você vê que o medicamento possui essa função analgésica, dor. E antitérmico, a gente se refere à febre. Então, aqui ele vai ajudar na questão da inflamação, analgésico, dor, e antitérmico, febre. Então, você sabe que esse medicamento já serve para 3 situações, tá? Inflamação, dor e febre. Então, se alguém chegar no balcão, ou você tem Flanax, por exemplo, ou se ele vir com uma receita médica, você tem Flanax, ele é um medicamento para quê? Então, você já vai saber que ele serve para inflamação, ação analgésica, dor e antitérmico, febre. Então, você fala, ô querido, ele tem 3 funções. Ele é um anti-inflamatório, por isso serve para inflamação, serve também como analgésico, dor e antitérmico, febre. Isso é muito enriquecedor porque você passa uma confiança para o teu cliente. Uma vez que você passa essa credibilidade, essa confiança para o teu cliente, ele se sente mais à vontade com você, tá certo? E isso vai definir, mais para frente eu pretendo fazer alguns vídeos, vai definir até de que maneira você vai vender esse produto para esse cliente, tá? Porque aqui a gente cai até na questão da prostituição de medicamento. Medicamentos aí no mercado que você compraria, por exemplo, no PMC, são entregues aí quase de graça. Então esses medicamentos vão ajudar você a entender o que você está vendendo e qual que é a dor do teu cliente, você consegue ter uma rentabilidade maior também. Isso é muito importante, tá? Uma vez que você tem uma rentabilidade maior, que você consegue agregar coisas no seu atendimento, isso dá valor, tanto valor no atendimento, quanto valor financeiro para o estabelecimento que você trabalha, tá certo? Então vamos lá, você já sabe qual que é a classe, a gente aqui vai pegar também a questão do laboratório. Laboratório. E aqui laboratório, ele é do laboratório Bayer. Por que que ele é do laboratório Bayer e a gente gosta muito de falar sobre laboratório? Porque laboratório, ele é a porta de entrada para que você passe uma confiança para o seu cliente, tá? Uma vez que você sabe que um laboratório ele é responsável, ele trabalha de maneira correta, ele tem essa atenção, ele quer que esse medicamento torne a vida daquele cliente, a dor daquele cliente sanada de maneira eficaz, que ele cumpra o que o medicamento fala, entende? Que o medicamento, a indicação do medicamento seja completa. Então, por isso que é muito bom, e o Bayer, por exemplo, é referência nisso. São laboratórios que passam credibilidade, consciência, tá certo? Uma vez que a gente sabe a classe do laboratório e a classe e o laboratório, a gente passa aqui para as apresentações. Apresentação. E aqui na apresentação, senhores, ele aparece aqui, ó, de 275 miligramas ou de 550 miligramas, tá certo? Então, ele existe nessas 2 apresentações, tá bom? E em comprimidos. Então, a apresentação existe dessas 2 maneiras, tá certo? Então, você aprendeu já 3 coisas. A classe, ele é anti-inflamatório, serve para inflamação, dor e febre. O laboratório Bayer, a apresentação, existe nessas 2 miligramas. E aqui eu vou arrumar esse setzinho aqui, que ficou meio... A letra já é feia, mas ficou mais feinho ainda. Então, vamos lá. E uma coisa muito importante, pessoal, logo em seguida, que é indicação. Indicação. Tá certo? Indicação. O que acontece, pessoal, aqui? Olha que legal.
Esse medicamento ele tem 3 funções, certo? Inflamação, analgésico e antitérmico. Uma vez que ele serve para inflamação, uma vez que ele serve como função analgésica, por exemplo, a gente já sabe que ele serve para dor. E aí a gente vai colocar aqui, ó, de maneira bem massa aqui para vocês, ó, bem diferente mesmo, ó, dor. Serve para dor, ele é antitérmico, então ele serve também para controle de febre. Certo? Então, por exemplo, eu posso utilizar esse medicamento para dor de garganta. Aqui, perdão, aqui eu não vou nem colocar dor de garganta. Então, aqui vai ser dores causadas por dor de garganta. Certo? Dentista recomenda muito esse medicamento para inflamação de dente, por exemplo, tá certo? Então, ele possui essas funções. E aí, quando a gente trata esse medicamento para uma escala maior, por exemplo, a gente pode dizer que esse medicamento, além de servir para dor, controle de febre, garganta, dente, ele serve também para pós-trauma, por exemplo, tá? Então, aqui é referente dores agudas, né? E, pessoal, além de ele servir para dores mais agudas referente a controle de dor, controle de febre, controle de dor de garganta, dente, por exemplo, aqui também a gente pode acrescentar, por exemplo, dor de cabeça, tá? Aqui a gente pode acrescentar também gripes, tá certo? Ou resfriados, né? Resfriados. Uma vez que a gente sabe isso, ele pode ser também um medicamento para dores pós-trauma. Pós-trauma. Esse pós-trauma ele pode ser por distensões, ou por traumas decorrentes de alguma lesão esportiva, por exemplo. Depois de praticar alguma atividade física, tá bom? Então, a indicação, dores agudas, tipo dores, controles de febre, dor no corpo, garganta, dente, dor de cabeça, gripes ou resfriados. Ou pós-trauma também, que aí está ligado mais a distensões, a lesão esportiva, por exemplo. Aí aqui a gente pode colocar também, nessa lesão pós-trauma, pode colocar aqui uma tendinite, por exemplo, tá certo? Então esses medicamentos, a gente sabendo a indicação, a gente já consegue passar uma credibilidade para o nosso cliente, para o nosso... a gente consegue passar com mais clareza, a gente consegue passar autoridade para aquele atendimento, tá certo? E uma coisa muito importante, uma vez que a gente sabe a classe, que já falei para vocês, como que funciona, laboratório Bayer, apresentação, que é as miligramas, indicação, tá todas relacionadas, e aí você vai colocando isso na prática, tá certo? E você precisa pegar essa partezinha aqui, tá bom? Essa parte de indicações também, você precisa pegar ela bem certinha. E uma coisa importante, que é aqui a contraindicação, tá? Por quê, pessoal? A contraindicação é importante. Então vamos lá. Alergia, sangramento, úlcera, hemorragia, insuficiência grave. Então nós temos, pós-indicação, nós temos a contraindicação, pessoal. Uma vez que a gente sabe a contraindicação, isso é muito importante, porque é algumas perguntinhas que a gente pode estar fazendo durante o nosso atendimento.
Por que a gente tem que saber isso? Porque às vezes até o médico lá no hospital ou na clínica, enfim, ele pode não ter perguntado se esse paciente tem algum tipo de alergia ao medicamento. Então, por exemplo, a contraindicação, a gente pode botar aqui, ó, alergia ao naproxeno sódico. E, pessoal, isso é que eu já estava esquecendo para vocês, tá? Uma coisa que a gente tem que colocar aqui logo de imediato dele é a fórmula. A fórmula eu vou botar aqui em primeiro para vocês conseguirem entender. Vou botar de caneta azul. Naproxeno sódico. Porque se você sabe que a fórmula dele é naproxeno sódico, você sabe qual a classe, então você sabe que o naproxeno ele tem essas indicações, tá certo? Então você pode pegar o naproxeno aqui, ó, e vir na indicação do naproxeno. Sempre que você vê essa fórmula em alguma medicação, seja ela sozinha ou acompanhada, ela vai estar aqui, ó, nessa indicação, tá certo? Dores agudas ou dores pós-traumáticas, tá certo? Então é importante você pegar. E porque eu acabei esquecendo, mas isso você tem que pegar de maneira bem rápida. Porque uma vez que você sabe qual que é a fórmula do medicamento, você consegue identificar para que serve a contraindicação e tudo isso, tá certo? Então o primeiro passo é realmente a fórmula do medicamento, tá bom? E a gente tem que pegar aqui um ponto importante. A posologia desse medicamento, tá? A posologia é o modo de usar ou de tomar essa medicação, tá bom? Então vamos lá. Aqui é recomendado que esse medicamento não ultrapasse essa miligrama diária, tá? Então é pedido sempre que seja 550 miligramas ao dia. Então, geralmente, se o comprimido for de 250, ele vai ser uma vez ao dia. E se ele for de 275 miligramas, ele vai ser até 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, tá bom? Essa parte aqui, pessoal, é uma parte que eu peço para você que é iniciante não se preocupar muito, porque ela vai estar sempre na receita médica, tá certo? Ela é de extrema importância e de extremo cuidado. Então, se você está na sua drogaria e você ainda não tem o conhecimento necessário, eu peço que você não indique o modo de usar ainda, que você primeiro peça sua orientação ao farmacêutico ou então na própria receita médica, que o paciente ou o cliente vai vir com essa receita, tá bom? Então, tome muito cuidado com isso, porque essa dosagem aqui ela pode ser ajustada, tá bom? Ela pode ser ajustada dependendo da patologia que esse cliente está tendo, né? Ou a quantidade de dias que esse medicamento pode ser usado, porque esse medicamento pode ser usado até 10 dias consecutivos. Até 10 dias. Porém, esses 10 dias aqui, ele é muito subjetivo, porque o médico, por exemplo, pode pedir apenas 5 dias, né? Ou ele pode pedir os 10 dias, ou ele pode pedir 3 dias. Então, assim, é ele, dependendo de algum tipo de exames que ele pode pedir lá no hospital, ele vai estar reajustando essa dose de acordo com o tipo de inflamação que esse paciente está tendo. Então, você que está no começo, eu peço que você tenha um pouco de cuidado nesse sentido, para que você não possa trazer um trauma maior para esse cliente. Então, por isso, tome muito cuidado, tá certo? O modo de tomar desse medicamento é sempre com água, tá bom? E ele pede sempre que seja antes das refeições, tá bom? Então, assim,
esse precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? E aí, voltando aqui na contraindicação, a gente precisa colocar outras. Alergia ao naproxeno, pessoas que têm, por exemplo, doenças hepáticas, precisa ter um pouquinho de cuidado nesse sentido, ou ainda pessoas que têm algum tipo de úlcera ou hemorragia. Tá certo? Isso são as contraindicações principais, aqui também são as indicações principais, tá certo? Então, só para a gente matar essa parte de indicação aqui, eu queria fazer novamente com vocês. Então, vamos lá. A gente está estudando o Flanax, certo? O Flanax, o primeiro passo é a gente entender qual que é a fórmula desse medicamento, e aí aqui a gente já sabe que a fórmula do medicamento é o naproxeno sódico, tá bom? Uma vez que a gente sabe qual que é a fórmula dele, a gente precisa saber a classe desse medicamento. Então, ele está encaixado aqui nos anti-inflamatórios. A gente sabendo isso daqui, a gente já parte para as indicações dele, para que ele serve, por ele ser anti-inflamatório. E aí eu coloquei as indicações aqui, ó. Então, aqui a gente já pode pular até para cá, que é o que eu seleciono que seja mais importante, tá bom? Mas vamos aqui. O laboratório Bayer. E aí eu te expliquei aquela historinha do laboratório lá, que te passa um pouco mais de credibilidade. A apresentação do medicamento, isso é super importante, tá? E aqui, além de você conseguir comprar caixas de 275 miligramas e 550 miligramas, você consegue comprar ele de maneira hospitalar. Por isso que eu te falei a questão de reajustar a dose, porque ele existe de maneira até fracionada. Então, você pode, por exemplo, comprar a cartela do comprimido. E aí, pessoal, olha que massa, a gente aprendeu agora a apresentação, certo? Se a gente já sabe também a apresentação, a gente passa aqui. Então aqui foi o quarto passo, aqui foi o quinto passo, certo? Te expliquei as apresentações desse medicamento. E aí a gente vai aqui para não menos importante que as demais, que é a contraindicação. Então eu vou botar aqui, tá certo? E aqui é a posologia, o sétimo passo, tá? Então o que acontece, pessoal? Aqui eu quero deixar bem claro para vocês que isso é a partir do meu método, tá? É a maneira que eu vejo essa medicação e a maneira que eu já treinei várias pessoas para se tornar balconista de farmácia. Então essa é a maneira de que eu encaro e que eu acredito que vai te colocar no mercado de trabalho. E eu tenho como provar isso pela quantidade de pessoas que já tem no mercado trabalhando, pessoas que eu ajudei a estar nesse mercado e que hoje ganham aí 2 mil, 3 mil, 4 mil reais com essa profissão, tá certo? Então, essa maneira didática e rápida que eu estou te dando, ela não vai tirar a autoridade, não é para tirar a autoridade de um farmacêutico, porque esse curso também é até para farmacêutico. Essa aula é para farmacêutico que sai da faculdade aí, muitos deles, sem saber, por exemplo, para que serve uma dipirona. Ou ainda, esses farmacêuticos que saem do mercado de trabalho, uma faculdade que é muito cara, por exemplo, e sai lá desempregado sem ter um ponto de partida. Então, esse curso a gente gosta de ministrar dessa forma para você que é um menor, por exemplo, que está saindo ali da fase do ensino médio, que você está saindo, não sabe que caminho trilhar, mas tem vontade de entrar para a área aí da saúde, de farmácia, enfim, de enfermagem. É importante você saber sobre medicamentos para entrar nessa área. Então aqui eu estou te mandando um passo para que você entre de maneira rápida, clara e objetiva, tá bom? E essa pegada ela é muito satisfatória porque a gente já tem retornos, uma vez que o canal é muito novo, a gente tem muito retorno já de pessoas agradecendo a iniciativa, tá bom? Então vamos lá, continue aqui comigo nessa pegada, tá certo? E uma vez que a gente sabe a contraindicação, posologia, matamos essa primeira parte, tá? Por que eu encaro essa aqui como uma primeira parte? Porque essa aqui é uma parte muito importante, porém é uma parte chatinha, assim, meio
com um mecanismo meio lento e tal. Só que agora a gente vai entrar numa parte muito importante, que é a parte onde a gente vai aprender qual que é o genérico dele e qual que é os similares, que é exatamente isso que a gente precisa para entrar no mercado de trabalho. Porque aqui a gente já definiu qual que é o ético, tá bom? Então isso é importante. Agora a gente vai aprender por que ele é o ético ou referência. Tá certo? Então, a gente sabendo qual que é a classe dele ética, a gente vai aprender a classe genérica, como que você identifica o medicamento genérico, como que você identifica o medicamento similar ou de equivalência, e eu vou te mostrar algum produto que você pode agregar, tá bom, nesse conteúdo, tá certo? Então vamos lá para a segunda parte dessa aula que eu te mostro em instantes. Pessoal, então a gente terminou a nossa primeira parte, vocês aprenderam lá qual que é a fórmula, qual que é a apresentação dele, o laboratório, qual a indicação, qual a contraindicação e a posologia do medicamento, tá certo? Eu separei aquela parte como a primeira parte, porque aí você pode colocar no seu caderno, por exemplo, de anotação, parte 1, que é a parte mais chatinha, a parte mais técnica da coisa, tá? Agora você vai aprender uma técnica que vai te colocar no mercado de trabalho rápido. Então eu peço que você foque nessa parte, que é essa que vai te colocar no mercado de trabalho, é ela que vai te dar rentabilidade, dinheiro, tá bom? É essa aula que você que está saindo do ensino médio precisa pegar de fato para você entrar rápido para esse mercado. Para você que é farmacêutico que está saindo recém-formado, mas não sabe que destino traçar, tá cheio de drogarias aí esperando funcionários com experiência, com conhecimento, com técnica, sabe, com motivação, entendeu? Então essa aula aqui é ela que te coloca no mercado de trabalho. Você aprende ela, você consegue falar pro seu futuro patrão que eu conheço de ético, eu conheço de genérico, eu conheço de similar, sabe? Você consegue trocar um similar pelo ético, o ético pelo genérico. Se você vai na prateleira não tem um genérico, você tem um ético. Se você não tem um ético, você tem um similar. Então você consegue identificar. É essa parte que você precisa aprender, que você precisa focar, tá certo? Não que a outra não seja importante, ela é tanto importante quanto essa. Mas é uma parte mais chatinha, que consequentemente você sabendo que é ético, genérico e similar e a indicação, você consegue pegar as outras coisas de maneira muito suave, tá bom? Então vamos lá, presta atenção nessa aula aqui, que ela vai te colocar no mercado de trabalho. Vamos lá, vem comigo. Aqui você aprendeu já que esse medicamento ele é ético ou referência, certo? Então aqui eu vou botar ela como a segunda parte. Tá bom? Então, a fórmula vai ser, e aí você já vai testando seu conhecimento, a fórmula vai ser, você vai botar aqui, ó, naproxeno sódico. Aí você aprendeu na parte 1 que naproxeno sódico. Aí você vai colocar as indicações. Ele é um anti-inflamatório, serve para inflamação. Analgésico serve para dor. E antitérmico serve para febre. Então você aprendeu que ele tem essas 3 indicações. Top, tá bom? Aqui na classe, ó. Rapaz, mas eu tô... Aqui na classe, você vai colocar que ele é qual? Vai falando aí, ó. Vai treinando já, para que essas palavras fiquem mais... que você se torne amigo dessas palavras, ó. Ético ou de referência. Tá certo? Eita, referência. Referência. Tá? Uma vez que você sabe qual que é o ético ou de referência, você já sabe que o ético ou de referência do naproxeno é o Flanax, tá bom? Uma parte bem legal aqui, pessoal, que eu gosto de colocar sempre, é outros éticos, ó. Eu vou colocar aqui no cantinho para vocês. É que, por exemplo, ó, na parte do dipirona, e esse vídeo ele tem disponibilizado no feed do Instagram ou aqui no YouTube, se você estiver vendo,
Quando você pega uma dipirona sódica, por exemplo, que também é um analgésico antitérmico, você tem alguns éticos para ele. No caso da dipirona, você tem Novalgina, Anador, tem o Magnopirol e tem também o Comel, que não vem mais, mas a gente serve com um nível de aprendizado para a gente, tá? Então você tem vários éticos ou de referência, tá? No caso aqui do Flanax, eu vou colocar que não tem. Então vou botar aqui, ó, não possui. Mas isso não é uma verdade absoluta. É que eu não tenho conhecimento se ele realmente não tem ou só se na minha região eu nunca trabalhei. Na minha drogaria, por exemplo, eu só trabalho com Flanax, tá bom? Então vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio aqui, a gente vai ter o conhecimento top, que é esse aqui, ó, genérico. E aqui eu trouxe para vocês até um exemplo de genérico da Neoquímica, ó. Para identificar o genérico, ele não tem nome comercial, então, por exemplo, no de referência, você tem um Flanax. Então, aqui, ele é o Flanax. Aqui é como se viesse naproxeno sódico embaixo, a fórmula. No caso do genérico, você vai ser só o nome genérico, a miligrama e a quantidade de comprimidos, tá certo? Ele não possui nome comercial. E uma coisa para você identificar, o genérico ele tem essa tarja de cor amarela, que é o que define que o medicamento ele é genérico, tá bom? Você aprendeu isso, você aprendeu aí, num exemplo, só você aprendeu 10, 15 genéricos, porque cada laboratório que fabrica esse sal, que fabrica essa fórmula, ele tende a ter uma caixinha diferente da outra. Então a Neoquímica faz o medicamento na cor azul, a União Química pode fazer na corzinha laranjada, que os genéricos geralmente da União Química são feitos nessa cor mais laranja. Achei um laboratório da caixinha da cor mais avermelhada, da Teuto, por exemplo, azulzinha também, assim por diante, tá certo? Ou o que vai mudar realmente é só o laboratório. É muito fácil você pegar o genérico, tá bom? E aí a gente passa aqui, então o que vai mudar aqui? Apenas laboratório. Como identifica? Ó, identifica. Não possui, eu vou botar aqui, ó, não possui nome comercial. Tá certo? Não possui nome comercial. Então vamos lá. E aí agora a gente chegou numa parte que essa é top. Pra gente que é balconista e eu que aprendi nessa escola aí de balconistas que gostam muito do que faz, que são balconistas raízes mesmo, aqueles que são apaixonados pelos medicamentos similares ou de equivalência, a gente aprende os medicamentos similares. Então assim, ó, vou colocar aqui para vocês, similares ou equivalentes, certo? Então, pessoal, olha que top isso aqui, ó. Aqui você aprendeu que o ético é o Flanax, você aprendeu que os genéricos não possuem nome comercial, possui apenas o nome da fórmula, certo? E aqui você vai aprender, eu vou colocar 3 medicamentos porque foi sempre o que eu trabalhei nas minhas drogarias. Então, assim, é o que eu sempre, pode ser que exista outro, e aí na sua região, por exemplo, quando você começar a trabalhar, você sabendo a fórmula, você vai identificar se existe outros similares, e se existe, coloca aqui no feed, nos comentários do Instagram ou aqui no YouTube também, que aí a gente vai colocando e de repente eu refaça o vídeo novamente e coloco esses outros medicamentos, tá bom? Mas de qualquer maneira vai servir para a gente ajudar mais pessoas em nível de conhecimento, agregar valor. E é para isso que a gente está aqui, agregar valor na vida dessas pessoas que vão se tornar esses novos balconistas. E quanto mais conhecimento, melhor é, mais rápido vai te colocar no mercado de trabalho, mais dinheiro você vai ganhar, mais rentável você fica, tá bom? E você vai conseguir se destacar nesse mercado que, para quando você entrar na drogaria, você se sobressaia das outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar para vocês, ó, o Napronax, o laboratório é Neoquímica,
tá? Aqui eu vou colocar o Naxotec. E aqui, pessoal, olha que massa. Eu já tive a oportunidade de, em alguns outros vídeos, falar sobre Neoquímica, que é um laboratório que trabalha com muita credibilidade, passa muita autoridade, tá? E aqui eu quero destacar esse laboratório aqui para vocês, ó. Por quê? A gente está aqui falando nesse vídeo de Valparaíso de Goiás e fica bem próximo a uma fábrica, a uma indústria, desculpa, da União Química. E eu conheço muitos funcionários dessa empresa. Então eu posso te garantir que quando você indica um medicamento dessa indústria aqui, ó, você está passando autoridade, você está passando credibilidade, você passa o medicamento com vontade, porque você sabe que a pessoa vai tomar aquela medicação e vai se sentir bem, vai se sentir confortável, tá certo? E que a pessoa vai melhorar com aquela medicação. Pela forma que os representantes daquela indústria trabalham, com a transparência, com a higiene necessária para que isso aconteça, tá bom? E eu tenho contato com alguns farmacêuticos dessa indústria, então pela forma de que eles tratam você, da forma que eles conversam contigo, você consegue entender por que uma empresa cresce tanto, sabe? Porque você, além deles contribuir para esse crescimento, você sente que eles passam valor para a indústria, eles se importam com as pessoas, são pessoas educadas e tal. Então, assim, é só a nível mesmo de conhecimento para que vocês entendam o tanto que um laboratório é importante nessa trajetória, sabe? De você pegar um medicamento aqui e você, sabe, pegar com carinho. E aí, mais para frente, eu vou indicar para vocês como vocês devem pegar, como vocês devem apresentar o medicamento. Pegar não como, sabe, aquele balconista que pega o negócio e joga lá aqui o medicamento para você, entende? Então, pegar com carinho, demonstrar para o cliente qual medicamento que ele vai tomar, como ele deve tomar, qual a indicação, se ele tem uma sensibilidade, se ele já quer um copo com água para tomar essa medicação, entendeu? Então, tudo isso é você agregar valor no seu atendimento, tá certo? Então, vamos lá. E aqui, eu vou colocar para vocês o Naprox, que esse é do laboratório Teuto, que é um laboratório também de extrema importância. E aí mais à frente eu posso falar também um pouco desse laboratório pelos representantes que vêm aqui na minha drogaria, né? Esse aqui eu não tenho conhecimento das pessoas, mas o espelho direto do laboratório é o representante dentro das drogarias. E a gente pode falar muito bem dessa parte, assim, como que é palpável, sabe? De conversar, de comunicar, a forma de que tratam você. E, enfim, isso é só uma parte que você deve conhecer para que a gente tenha esse cuidado na hora de pegar a medicação, tá certo? De laboratórios que passam valor, que passam credibilidade, tá? Então vamos lá, só para fechar nosso raciocínio aqui, ó, olha o que você aprendeu hoje. O Flanax, ele é o ético ou de referência, tá? Aqui eu te dei os exemplos de genéricos e aqui no genérico você aprende uma gama, porque o que vai mudar só a cor da caixinha, mas todos têm aquela tarja de cor amarela, tá? Similares ou equivalentes. Isso é super importante, porque com um exemplo que eu te dei, você aprendeu alguns genéricos, certo? Mas você aprendeu o que na minha concepção seja você que vai trabalhar numa drogaria de rede, né? Que existe, sei lá, uma rede grande no mercado, ou que você trabalhe, por exemplo, para farmácias menores, que é o meu caso, farmácia de bairro, por exemplo, você vai ter você tem que conhecer muito sobre isso aqui, ó, sobre medicamentos similares, tá? Ou de equivalência. Napronax, Naxotec e Naprox. Naxotec da União Química, Napronax da Neoquímica e Naprox da Teuto. Esses exemplos que eu te dei não quer dizer que não existam outros, são apenas os que eu já trabalho na drogaria, o que eu já trabalhei, tá certo? É só a nível de conhecimento mesmo. Ah, Abraão, como é que eu faço para agregar valor nessa minha venda? Ótimo. Primeira coisa que você tem que entender é quantos dias esse medicamento
quantos dias ele vai fazer de tratamento, para você entender se aquela caixa vai dar o tratamento ou não, porque aí você pode pegar de 1 a 2 caixas, certo? Você sabendo a indicação, e a indicação é o quê? Inflamação, analgésico, e aí eu já expliquei para vocês que analgésico é dor e antitérmico febre. Se você sabe que ele é para inflamação, dor e febre, então para febre você pode indicar, por exemplo, um termômetro, né? Então aqui eu vou colocar aqui na corzinha azul, ó, um termômetro, né? Aqui analgésico dor, você pode, se for uma dor, uma lesão decorrente de alguma atividade física, ele está com uma dor na coxa, nas costas, além da medicação estar agindo, você pode colocar por exemplo, um salompas. Você pode indicar gel, por exemplo, e aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. A gente tem o Neocoflan da Teuto, temos o Massageol da Neoquímica, o Neocoflan da Neoquímica, me perdoa, o Massageol, e a gente tem o Fenaflan do laboratório Teuto, que também é um gel à base de diclofenaco, e esse aqui ele está no vídeo que a gente tem aqui falando sobre Cataflan, e uma das apresentações do Cataflan é em gel. Então, mais um medicamento que você aprendeu lá atrás, mas que você consegue utilizar nesse próximo exemplo aqui. Por isso que é bom você conhecer medicamento por medicamento, tá? Porque você consegue agregar valor no seu conhecimento. Ou você pode fazer o uso de aerosóis, por exemplo. Nesse caso aqui eu peguei o Neocoflan e o Massageol, que são medicamentos em spray, em aerosol, para você aplicar diretamente na lesão, e eles têm um efeito analgésico muito rápido, tá? Existe alguns no mercado, por exemplo, da CIMED, que é o Neuvralgex, ele é o ICE, então você aplica ele com aquele efeito mais gelado, e aí tem a sensação de anestesiamento da dor, tá bom? Então, você pode indicar, por exemplo, aerosol, tá? Você pode colocar também uma bolsa para fazer uma compressa. Aí você pode colocar atadura elástica, por exemplo. Você pode indicar alguns produtos ortopédicos, dependendo de qual função ele vai utilizar, tá bom? Então, pessoal, basicamente tudo que você precisa saber sobre essa medicação, e aí você aprende mais de um medicamento com uma explicação só, tá tudo aqui nessa parte 1, que é a anterior, que eu te mostrei, e na parte 2, tá? Não que seja 2 vídeos, é apenas um vídeo, tá? É só dividir em 2 partes para que você entendesse de uma maneira mais cautelosa, com mais calma, e o que realmente faz sentido para você. Então foque nisso, similar ou de equivalência, genérico e ético. Uma vez que você sabe isso, você que está saindo do ensino médio agora e está querendo entrar no mercado de trabalho, isso vai te colocar direto no mercado de trabalho, porque esse mercado que a gente trabalha aqui é um mercado carente, que cada vez mais precisa de pessoas novas, com vontade, com determinação, para conseguir colocar essa máquina para frente, sabe? E aí existe muitas farmácias abertas hoje no mercado para que você consiga entrar. É tanto que nesse momento de pandemia que a gente está passando, você pode notar que foi um dos únicos mercados que ficaram abertos. Todos os outros fecharam e a gente continuou trabalhando. Então a gente precisa muito de profissionais capacitados, tá? Para você que é um farmacêutico que está recém-formado ou que já está pensando lá na frente, já está aí no segundo, no terceiro período da sua graduação, porém já está imaginando como será quando fechar esse ciclo. Então você já pode ir se preparando para que quando você saia da faculdade, você já entre direto no mercado de trabalho, tá certo? E aí você não fique ainda esperando para que alguma coisa aconteça, porque você já vai ter o conhecimento necessário para isso. Ou ainda para quem é empreendedor, por exemplo, que quer abrir uma empresa, né, ter um capital para poder fazer isso. Isso é um mercado muito bom, muito rentável, que ainda dá bastante
lucro. Então isso é uma parte legal de você entrar e se dedicar para isso. Só que às vezes o empreendedor tem um capital, mas não tem um conhecimento, e você vai ficar na mão de alguns profissionais. Uma vez que você entende pelo menos o básico, você consegue focar no que você quer, né? E aí pode te enriquecer de uma forma melhor. Então vem comigo, se você tiver alguma dúvida nesse sentido também eu posso te mostrar, porque eu tenho um conhecimento necessário para isso, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido esse exemplo, tá? A gente vai fechar aqui essa aula, e essa aula foi feita sobre o Flanax. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer reclamação, dúvida, sugestão de novos vídeos, coloca aqui no feed pra gente, tá certo? Muito obrigado. Um abraço.